O segredo, fé que move os milagres. Rompendo as barreiras do medo para viver o extraordinário de Deus. Uma história real de Amanda Botelho. Ele não me deixou cair. Eu ouvi sua voz chamando o meu nome. Uma doce voz e ao mesmo tempo forte como o som de muitas águas e como um bradar estrondante de um trovão. Ele bradou dentro de mim um algo novo. E com o vibrato da sua voz transformou todo o meu ser. E desde então eu não fui mais a mesma. Algo foi modificado dentro de mim, no meu DNA. Fui transformada de dentro para fora com um amor arrebatador que foi revelado a mim. E a sua graça me alcançou. O extraordinário de Deus. Saiba que o mundo espiritual é mais real que o mundo que vivemos. Você precisa saber disso e experimentar isso. O céu aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E é natural que o homem natural viva os sobrenaturais de Deus, pois fazemos parte de um reino celestial. Você vai conhecer os mistérios de entrar em águas mais profundas em Deus. Me chamo Amanda Botelho, escritora desse livro no qual Deus foi o autor da obra da minha vida. Iniciei a escrita no ano de 2022 com 37 anos. Sou casada com Paulo Roberto desde 2008. Temos 14 anos de casamento e estamos namorando desde 2001. Temos no total 21 anos juntos. Fruto do nosso casamento e amor, temos 3 filhos: Pedro Sávio, e os gêmeos, Tiago Azaf, e João Davi. Eu me sinto muito abençoada por ter todos eles em minha vida e agradeço a Deus por ter me abençoado e por seu grande amor por mim. Sou uma improvável que Deus resgatou e mudou a sua sorte. Ele me falou: filha minha, eu sou quem você precisa. Irresistível amor. Capítulo 1, o testemunho. A boa semente. Ele é o mesmo, ele não mudou. Tudo começou desde muito cedo. As experiências com Deus sempre foram muito intensas, marcantes e reais. Eu te convido a ficar de coração aberto para tudo o que será falado e revelado ao longo desse livro. São experiências reais e processos que me transformou de dentro para fora e me transforma até hoje todos os dias. E todo o mérito é do meu amigo Espírito Santo. O meu processo de caminhada com Cristo nem sempre foi um mar de rosas, no início. Muitas dores, incertezas, dúvidas, medos, bloqueios. Mas como falei, toda boa obra foi o meu amigo Espírito Santo que fez. Tudo foi um processo de maturidade, crescimento, ruptura e entender como ele trabalha nos processos e principalmente Deus age no tempo certo e na hora certa. Eu oro, querido leitor, para que Deus revele a você, ao ler esse livro, mistérios sobrenaturais. Sobre sua própria vida, sobre quem você é nele. Sobre seu chamado e seu ministério. Que através dos meus processos a sua vida seja edificada. E você verá o tamanho da glória de Deus em cada momento e que Ele faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou planejamos. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Ele faz coisas extraordinárias, em nós e através de nós. Ele nos leva em lugares onde nós nunca imaginamos ir, fazendo coisas que nós jamais faríamos, por algum bloqueio ou medo, mas agindo Deus quem impedirá. Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O início do meu testemunho. Eu nasci em uma cidade chamada Recife, no estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil. Sou de uma família simples, tenho 2 irmãs. Minha mãe sempre nos deu educação religiosa, nos ensinou a sermos mulheres fortes e não desistir no caminho, ensinou na prática a sempre enfrentar os nossos medos e caminhar corajosamente sabendo que existe um Deus que sempre cuida de nós e está conosco em todos os momentos. O meu pai não era cristão na época, mas o Senhor o alcançou anos depois em seus últimos dias de vida. E ele foi salvo para a glória de Deus. Ele sempre foi um pai extraordinário, ele foi a representação do amor de Deus para mim e minhas irmãs, aqui na terra. E isso fez total diferença no meu relacionamento íntimo com Jesus. Eu entendia a paternidade divina, pois eu vivia essa experiência e relacionamento com o meu pai. Eu me sentia amada, protegida, segura, acolhida. E não foi nada difícil ter o mesmo relacionamento com o meu amigo Jesus e confiar totalmente nele. Viver a intimidade com ele e conversar e saber que eu poderia confiar, contar segredos e ouvir conselhos,
do meu amado Espírito Santo foi sem dúvidas um fluir natural e ao mesmo tempo, sobrenatural, uma intimidade única com o meu Criador. Ter tido um pai que exerceu paternidade sobre a minha vida aqui na Terra, para mim fez total diferença. Na caminhada cristã e na minha intimidade com Jesus. Precisamos entender que somos filhas amadas de Deus, que é um Pai amoroso. Ter a identidade de Cristo, revelada em nós, vivendo com plenitude e profundidade e convicção de quem somos nele e de quem ele é. É com certeza um dos pilares principais para obter uma fé inabalável. Entender quem você é em Cristo. Essa é uma chave poderosa, é um grande código revelado. E quando começamos a entender tudo isso, a nossa relação com o nosso Pai Celestial se torna muito mais sólida. Como uma rocha inabalável. E acontece que os medos, anseios, incertezas, inseguranças, dúvidas, vão sendo aos poucos dia após dia eliminados totalmente e já não mais têm domínio sobre as nossas vidas. Daí ocorre uma libertação em nossa vida. E sobre o nosso espírito é liberado uma unção nova e um novo ciclo. Então vamos imergir na minha história mais profundamente nos meus processos de bloqueios, medos e incertezas. Vamos para o ano de 2001. Eu estava finalizando o meu ensino médio, iniciando o namoro com o meu esposo, que na época era o meu namorado. Eu era uma pessoa insegura, uma cristã sem vida de devocional, sem buscar ao Senhor mais intimamente, nada de profundidade. Era muito raso o meu relacionamento com Jesus. Eu era apenas uma frequentadora de cultos, não tinha tido ainda nenhuma experiência profunda com Deus. Ele quase nunca ouvia a minha voz no secreto. No ano seguinte, em 2002, meu pai saiu de casa, separou da minha mãe. E nesse processo eu fiquei muito abalada no emocional. Lembro que em um dia em casa sozinha com minha irmã, comecei a passar mal. A minha visão começou a escurecer e não lembro de mais nada. Minha irmã conta que ela estava no banho e ao sair do banheiro toda molhada, ela me viu caída no chão convulsionando e após a convulsão fiquei desmaiada. Ela acreditava que eu teria levado um choque, pois estava próxima a uma tomada. Ela relata que não pensou em mais nada a não ser a única coisa que veio em sua mente foi correr na caixa antiga de energia cheia de fios desencapados e desligar a energia total da casa. Ela poderia ter morrido com esse ato heróico, lembrando que estava toda molhada, pois havia acabado de sair do banho, mas não pensou em nada disso e fez exatamente o que o instinto impulsionou a fazer. Ela conta que só pensou em me socorrer. Ela relata que gritava muito dentro de casa pedindo socorro. E um vizinho logo ouviu e correu para ajudar. O muro da casa da minha mãe era alto. Em cima tinha espinhos de metal chamado, aqui no Nordeste, de pega ladrão. E lembro que o portão grande também ficava no cadeado. Inúmeras dificuldades para a chegada do socorro. E o vizinho que correu para ajudar, conta que não sabe como ele conseguiu pular aquele muro. Ele relata que de uma forma inexplicável, ele conseguiu fazer aquilo. Ainda desacordada, um turbilhão de emoções. Eu começo a ouvir vozes distantes chamando o meu nome e acordo. Lembro da cena de abrir os olhos e ver muitas pessoas ao meu redor, os vizinhos praticamente todos na sala de casa, meu namorado segurando minha mão com cara de choro, minha mãe e meu pai gritando meu nome para eu acordar. Os vizinhos aglomerados, olhando tudo o que estava ocorrendo, e a ambulância tinha acabado de chegar na porta de casa, para me socorrer. Após todo esse turbilhão, comecei a fazer uma série de exames. E ser acompanhada por um neurologista, para entender o que ocasionou a convulsão, pois eu nunca havia tido antes. Nesse processo o neurologista prescreveu uma medicação controlada, tarja preta, para evitar próximos episódios de convulsões, pois um dos exames que fiz mostrou uma alteração no resultado. Lembro de ir por diversas vezes para a escola literalmente dopada, ouvindo dos colegas de classe gracinhas, como, você está drogada? A menina no ano do vestibular fica desse jeito, que coisa. Sem falar que eu não conseguia mais me concentrar para assimilar os assuntos. Tudo estava muito difícil para mim. Eu estava no ano da conclusão do meu ensino médio em preparação para o vestibular,
tinha que assistir aulas e sobre o efeito da medicação eu praticamente dormia em todas as aulas. Era incontrolável o sono. E esse eram os efeitos colaterais da medicação que eu teria que me acostumar com tudo aquilo. A recomendação médica era que eu precisaria permanecer durante a minha vida inteira dependendo daquela medicação e refazendo exames, para não ter novos episódios de convulsões. E ainda tinha a parte do divórcio dos meus pais, que o neurologista, ouvindo a história, falou que acreditava que teve alguma influência e de alguma forma desencadeou essa convulsão através da pressão emocional que eu estava passando. O médico também me dizia que se eu casar e pensar em engravidar eu teria que procurar novamente um acompanhamento neurológico e entrar em uma nova e cansativa rotina de exames para ver se haveria essa possibilidade de parar as medicações por um período e após a conclusão dos exames, dependendo dos resultados, aí sim eu tentar engravidar. E que ainda teria a possibilidade de que a medicação controlada sendo utilizada em um longo prazo, poderia interferir e ocasionar sequelas no feto ou malformações no bebê. Aquilo tudo era inacreditável e inadmissível, eu não aceitava. Eu escutava tudo aquilo e era uma sensação que eu estava vivendo um pesadelo que não conseguia acordar, e um desespero me tomava. Eu não aceitei aquelas palavras declaradas sobre a minha vida, eu não me conformava com aquelas falsas verdades. Era como se aquelas palavras estivessem procurando um terreno fértil, para ser germinada, para vir a crescer de alguma forma, tornar a existência, ou seja, um lugar em meu coração ou mente para crescer e tomar forma de verdade absoluta em minha vida. Mas de alguma forma, mesmo tão imatura em idade, eu agi com muita sabedoria e maturidade naquela ocasião. Acredito plenamente que foi o meu amigo Espírito Santo que me conduzia a agir daquela forma. O Espírito Santo estava me atraindo para aquele lugar. Eu busquei o secreto, separei um tempo em oração com Deus e declarei que tudo aquilo era mentira e eu não aceitava nenhuma daquelas palavras em minha vida, e que no mundo espiritual tudo aquilo fosse desfeito e tomasse forma de cura no tempo presente. Lembro que com toda a força em meu ser eu repudiei, expulsei de mim. E ignorei cada palavra dita por aquele médico e desejei com uma intensidade absurda a minha cura daquele diagnóstico de morte em minha vida. Pois a boca daquele médico estava sendo boca do inferno em minha vida naquele momento. Estava matando os meus sonhos, e qualquer tipo de planos que eu tivesse para o meu futuro. Era como se alguém estivesse me impossibilitando de sonhar. Eu lembro de um momento, voltando só um pouco alguns anos para trás, em meados de 1998, que mesmo tão jovem, na classe dos juniores na escola bíblica na igreja local na qual eu frequentava, eu ouvi uma palavra que ecoou na minha mente e queimou em meu coração, e eu não deixava de pensar nela um bom período de tempo, que era discernimento no espírito. E lembro que a professora teria explicado em sala sobre o significado dessa frase. Eu lembro ter achado tão incrível o significado que comecei a desejar ter e viver aquilo na minha vida. E eu senti o Senhor me dando aquele dom, e eu comecei anos depois a ficar sensível ao mundo espiritual, de uma tal forma que eu conseguia discernir e sentir a atmosfera dos ambientes. Se você deseja um dom ou talento, busque e peça a Deus, que Ele pode te dar. Voltando ao ano de 2002 novamente. Na minha mente eu dizia, não é possível que estou vivendo isso, eu sirvo a um Deus grande que faz os impossíveis acontecer, eu só preciso buscar a Ele mais intimamente. E eu sei que a palavra me garante que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. Eu comecei a pensar com todas as minhas forças dessa forma. Eu passava momentos refletindo nos milagres que Jesus operava. Eu pensava nas ministrações do pastor falando que Deus era o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele não mudou. E em oração, conversando com Deus, eu dizia: Senhor, faz mais uma vez em mim, opera esse milagre. Você já operou tantos milagres em sua palavra, faz em mim também, por favor. Em todo esse processo de luta em oração por minha cura, eu ainda estava tomando pontualmente e rigorosamente as medicações prescritas por aquele médico, e todos os dias a minha mãe não me deixava esquecer de tomar aquela medicação.
Até que um dia, refletindo que eu já estava há um tempo orando por aquela cura, e que eu já poderia estar curada e não sabia, pensei: mas como eu iria saber se estou curada, se todos os dias o meu corpo ainda estava sob o efeito daquela medicação? Senti então em meu coração o desejo de parar de tomar a medicação. E eu decidi: não vou mais ingerir aquela droga, eu precisava testemunhar a cura, agora é a hora de ver e viver o meu milagre. Ao passar das semanas, o meu corpo não tinha mais acúmulo daquelas substâncias, pois eu já estava dias sem ingerir a medicação e eu glorificava a Deus por meu corpo estar sendo limpo e desintoxicado de toda aquela droga. Sem ter tido ainda nenhuma confirmação sobre a cura, eu já me sentia curada e me alegrava. Eu ouvia uma voz dentro de mim que me garantia que eu já estava curada e era o suficiente para mim. Eu já comemorava silenciosamente dentro de mim. Ninguém poderia saber por enquanto, daquela informação que eu tinha suspendido a medicação por conta própria. Afinal de contas, todos se preocupavam muito com os riscos que acreditavam ter para minha saúde, suspendendo a medicação. Também tinha o fato da medicação ser um custo financeiro altíssimo para os meus pais. Eu ficava me sentindo péssima por estar deixando de falar e fazendo meus pais gastarem grana comprando aquele medicamento. Mas ao mesmo tempo, estranhamente, de uma forma inexplicável, existia certeza em meu coração que eu estava fazendo o correto a ser feito e uma sensação de curada me animava, e me trazia esperança. A palavra do Senhor é viva e eficaz, são verdades que traz vida e esperança para aqueles que nele esperam. E essa palavra, fé, são duas letrinhas, que traz à existência, aquilo que ainda não existe. A palavra do Senhor é como uma rocha firme que devemos cravar estacas e nos firmar nela. Devemos aprender a declarar essas verdades todos os dias, para que o inferno ouça. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crendo receberá, e tê-las eis. Marcos 11:24. E Jesus disse-lhe: se tu podes crendo, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Após alguns meses firme e crendo na cura e sem tomar a medicação, eu me sentia ótima, não tinha tido mais nenhum episódio de convulsão e a vida seguia normal. Eu voltei para uma consulta de rotina com o médico neurologista que me acompanhava. Ele me viu, disse que eu estava muito bem e queria refazer os exames para ver como o meu corpo estava reagindo à medicação, queria ver a evolução do meu caso. Daí eu pensei: é agora, essa será a oportunidade de ver e provar que Deus havia operado um milagre e me curado totalmente. Então comecei refazendo todos os exames e ao mesmo tempo meu coração estava regozijado e explodindo de felicidade por dentro, porque eu já sentia o milagre e sabia que seria uma libertação para mim daquela situação e eu poderia falar para todos finalmente que eu não estava mais sob efeito de medicamentos há alguns meses. Refiz todos os exames e após estarem concluídos, voltei à consulta com o neurologista para avaliar os resultados. E para a surpresa dos que não sabiam, ou seja, de todos, a palavra veio à existência, a palavra de vida e cura. O médico falou com a mesma boca que me trouxe um diagnóstico de morte, agora era uma atmosfera diferente, era uma palavra de vida que saía da boca dele. Ele falou: os exames estão perfeitos, ela não precisa tomar mais as medicações, nos exames não mostram nada, estava tudo normal. Eu não consigo nem descrever em palavras tamanha gratidão a Deus, tão perfeito amor, que cuida com tanto zelo de nós. E após essa tão maravilhosa notícia do médico, eu pude compartilhar com todos sobre o meu ato de fé, a minha atitude, que acredito ter tido toda a influência do Espírito Santo naquele resultado. Todos ficaram sem palavras e só creram no sobrenatural de Deus. Toda essa história de fé e milagres em minha vida estava apenas começando, eu já estava me apaixonando por aquele Deus tão fiel e amoroso. Era apenas o início do meu relacionamento mais íntimo com Ele. Antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos viram a grandeza do amor e fidelidade dele. Anos se passaram e eu já sabia em quem eu poderia confiar, mas ainda caminhava muito oscilante, muito rasa no meu relacionamento com Jesus. Era um relacionamento mediano sem me doar por completa. Faltava mais entrega, mais intensidade da minha parte, mais compromisso.
Dentro de mim eu sabia de tudo isso e procrastinava essas atitudes. Eu estava adiando o que precisava ser feito para o reino de Deus, eu estava deixando para depois a execução do meu chamado, a utilização dos meus dons. Estava muito no início, e novo o meu relacionamento com Jesus, eu ainda estava buscando entender como funcionava tudo aquilo. Aquele novo de Deus em minha vida, novos sentimentos em meu coração, na verdade eu acredito que estava no processo de descoberta da minha verdadeira identidade nele e meu chamado. Anos se passaram e em março de 2008 eu me casei com Paulinho, o meu namorado que estava comigo em todos aqueles processos da minha caminhada. Ele foi o meu primeiro namorado e era meu melhor amigo. Passamos os 2 primeiros anos de casados, sem filhos. A partir de agora eu gostaria que você, leitor, entenda como Deus trabalha e como o tempo dele e os processos que passamos são importantes para as promessas acontecerem e para o nosso amadurecimento. Gostaria também que você entendesse o poder da palavra proferida. Literalmente a palavra tem poder. Muito cuidado com tudo o que você pronuncia. Ano de 2008, finalmente casada, meu esposo era baterista do grupo de louvor da igreja e professor dos juniores também. Em um determinado dia ele me convidou para ajudá-lo com o ministério dos juniores e eu aceitei. Fiquei sendo professora auxiliar. Foi muito desafiador o trabalho com pré-adolescentes e ao mesmo tempo me trouxe muitas experiências extraordinárias. Eu estava amando tudo aquilo, estava começando a fazer sentido tudo aquilo, eu comecei a me encontrar. As aulas que eu preparava antes de ministrar na classe, entravam no meu coração de uma forma transformadora. Eu refletia muito no processo de preparação de aulas e aquele tempo me trouxe muito amadurecimento e me impulsionou para um tempo de busca maior em Deus. Lembro que nesse período eu estava começando a ter uma fome e sede por conhecer a Deus mais profundamente. E nesse período eu comecei um incrível relacionamento no secreto com o meu amigo Espírito Santo, como em Mateus 6,6. Ainda não tínhamos filhos, e não estávamos planejando. Pessoas próximas sempre perguntavam se já estávamos planejando. Minha sogra sempre perguntava se iríamos dar netos logo para ela. E eu e meu esposo ainda queríamos curtir muito o nosso casamento sem ter filhos por enquanto. De uma forma bem firme eu respondi para minha sogra: não espere netos por enquanto, nós só começaremos a pensar nisso lá para 2012. Lembro que falei 2012, aleatoriamente porque achei que estava muito longe e era perfeito, daria para aproveitar muito a vida a 2, casados, e sem filhos por enquanto. Após 2 anos nós estávamos no ano de 2010 e eu ainda não estava planejando filhos. Mas fui surpreendida. Estava em um ciclo menstrual comum e de repente saiu algo muito esquisito na hora que fui ao banheiro, algo que parecia uma membrana. Era como um saquinho, algo muito esquisito. Minha mãe estava em casa nesse dia e mostrei a ela muito assustada e ela me falou que parecia o saquinho gestacional. Eu fui para a urgência correndo, porque até então eu não sabia que estive grávida. Chegando na urgência fiz o exame beta e para minha surpresa deu positivo, pois os hormônios ainda estavam alterados, porque eu tinha acabado de ter um aborto espontâneo. Eu fiquei arrasada, pois independente que não havia planejado naquele momento, mas era uma perca dolorosa em saber que estive grávida e perdi. Daí então começou a aflorar o desejo de ser mãe. Comecei imaginando como seria se eu não tivesse tido essa perca, se o bebê tivesse nascido. Eu e meu esposo começamos a desejar e sonhar juntos até que combinamos em começar a tentarmos engravidar novamente. Passamos longos meses e nada de gravidez. Eu e meu esposo começamos a achar estranho. E resolvemos fazer alguns exames de fertilidade e dava tudo normal. Virou uma rotina, fazer exames beta-HCG. Eu desejava ver o tão sonhado, positivo. Foram muitas tentativas frustradas até que engravidei e ao fazer uma ultrassom descobrimos que era uma gestação anibriunária. Só desenvolveu o saco gestacional e não tinha o feto dentro e tive mais um aborto espontâneo, pois o médico falou que aconteceria isso, pois não era uma gestação com um feto. Mas uma vez, eu estava muito frustrada e decepcionada. Foram quase 2 anos de tentativas frustradas. Eu fazia tabelinha para ver o meu dia fértil,
modifiquei a minha alimentação por alimentos que ajudavam na fertilidade, e nada. Até que uma ginecologista me falou que a minha ansiedade poderia estar impedindo a minha ovulação acontecer e que por esse motivo eu não estava engravidando. E o que me preocupava também era pensar que ao engravidar eu novamente poderia perder e ter mais um aborto espontâneo. Difícil, frustrante e doloroso processo. Eu e meu esposo estávamos orando muito, mas lembro que após as perdas eu fiquei cansada de tentar, e para proteger as minhas emoções eu resolvi tentar esquecer tudo aquilo, e focar em outros projetos e sonhos. Até que um dia, na casa de uma amiga, o pai dela me abordou e pediu para fazer uma oração por mim. Nessa oração ele pedia a Deus que nunca mais houvesse nenhum tipo de aborto ou perca no meu ventre. E fez uma oração simples, mas tão intensa, declarou que qualquer tipo de ação satânica contra o meu ventre e a minha fertilidade estaria cancelada e desfeita naquele momento. No momento daquela oração ele declarou que a próxima gestação seria gerada perfeitamente sem perca ou dano ao bebê nem à minha vida. E de uma forma poderosa e extraordinária eu senti o poder de Deus naquele momento e algo sobrenatural no mundo espiritual eu senti que veio a existir. E eu concordei com aquela oração e no meu coração no mais íntimo eu desejei que cada palavra dita, viesse a existir. Permanecemos confiantes, eu e meu esposo, continuamos em oração. Lembro que estávamos focados em insistir tentando, desejosos para que o grande dia do exame positivo, viesse. E em um final de ano na virada do ano, eu e meu esposo não fomos para o culto da virada na nossa igreja local, como era de costume nosso. Lá era, onde passávamos todos os anos. Mas tivemos uma decisão e um direcionamento do Espírito Santo eu e meu esposo. Decidimos passar a virada do ano em nosso quarto intercedendo para que os céus e o Senhor viesse com provisão e nos desse a graça de sermos pais. Ali no nosso secreto começamos a interceder enquanto os fogos eram soltados em comemoração ao novo ano que estava entrando naquele exato momento. Lembro de ter falado: Senhor, assim como um novo ano chegou, muda nossa sorte e nos traz o teu novo, o novo do Senhor, um novo tempo na nossa vida e em nossa história. E continuamos intercedendo naquele exato momento por longos minutos. Nós acreditamos em um Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Naquele momento colocamos muita convicção e certeza de que Ele já tinha operado o grande milagre, mas que era necessário um tempo certo para que esse milagre viesse a existir. Era necessário o Kairos do Senhor chegar. E um belo dia, alguns meses depois daquelas orações feitas, o mesmo irmão que orou por nós, vem correndo atrás do nosso carro, pede para pararmos, e nos fala que recebeu uma revelação do Senhor. Falou que nós estávamos grávidos. Nesse momento eu não tinha sintomas algum e nem sabia que estaria grávida. Ao receber aquela notícia corremos na farmácia para comprar um teste de gravidez e para nossa surpresa deu positivo. Ficamos impactados e muito alegres com aquela notícia. Deus é fiel, Ele age conforme a sua boa e perfeita vontade no dia certo no Kairos dele. No mesmo período Ele começou a me trazer a memória da minha palavra declarada em 2010, quando eu falei com toda a convicção que não queria engravidar nem tão cedo e que eu só engravidaria a partir de 2012. E esse foi o exato ano em que meu filho nasceu, o meu primogênito Pedro Sávio. E a palavra declarada vem à existência. Cuidado com o que se fala. Comecei a entender. No processo da gestação de Pedro, o acusador e mentiroso inimigo das nossas almas e manipulador, veio tentando me trazer medo e pânico e incertezas sobre essa gestação, mas aquilo que Deus faz nenhum homem ou coisa alguma impede. E o agir de Deus é poderoso e a palavra nos garante que agindo Deus quem impedirá. A gestação foi muito tranquila, tudo perfeito, nada de anormalidade e muita gratidão no meu coração por tudo aquilo que Deus estava fazendo. Quando eu estava no meu 8º mês de gestação, já nas vésperas para ter Pedro, eu levei um choque muito grave na máquina de lavar. O bebê não mexia na minha barriga e eu comecei a ficar muito apavorada. Corri para a urgência muito desesperada e ao chegar lá foram feitos vários exames e verificou-se que estava tudo perfeito com o bebê. O susto foi muito grande, mas o Senhor falava em meu coração: aquieta, filha, minha promessa irá se cumprir em tua vida,
E ele continua dizendo: lembra-te da oração do profeta, não haverá mais perca em seu ventre. Cada palavra que o Senhor me dava era um refrigério para minha alma e eu descansava em cada palavra dele. No último mês de gestação, eu fui para um curso de gestante no mesmo hospital onde eu teria o meu bebê. Nesse curso eu sabia que existiria algumas premiações ao término do curso. Entre as premiações estava o quarto master, um apartamento maravilhoso disponível para a mamãe que vencesse no sorteio. Antes de ir eu orei com muita convicção e pedi ao Senhor, eu mentalizei e com muita fé de que aquele prêmio já seria nosso. Fui para o evento. E ao chegar lá, ao término do evento, foram feitos vários sorteios, vários brindes e no final o grande prêmio master foi nosso, e para nossa alegria eu fui a vencedora daquele sorteio. No exato momento que chamou o meu nome, o Senhor falou em meu coração: filha, eu estou cuidando de tudo para vocês. Nosso Deus nunca falha, Ele é um Deus fiel. Não precisamos nos preocupar com exatamente nada e principalmente com o dia que virá. O amanhã, Deus já fez, Ele já preparou todas as coisas, é Ele que cuidou e cuida de tudo para nós. Temos que aprender a descansar totalmente nele e a depender em tudo e principalmente desfrutar do momento do hoje e do agora que estamos vivendo. Ele nunca nos decepciona, nunca. Pedro Sávio nasceu e me deixou totalmente realizada como mãe. Meu coração era cheio de gratidão. Um ano se passou do nascimento de Pedrinho e minha mãe recebeu uma visita ilustre em sua casa. Era um pastor, um grande profeta do Senhor, conhecido por minha irmã que havia morado há alguns anos em São Paulo. Eu já havia ouvido muitas histórias e testemunhos sobre a vida dele e como Deus usava a vida dele poderosamente, um grande homem de Deus. Esse pastor veio visitá-la. E cheguei na casa da minha mãe para conhecê-lo e ao me aproximar, ele me abordou me dando uma palavra na qual Deus acabará de revelar a ele. Ele falou: Deus, ele colheu lágrimas suas no secreto. E nada passou despercebido por ele. No dia oportuno ele, o próprio Deus, entregará o que você havia pedido no secreto. Deus revelou a ele que pedi filhos gêmeos, para restituir aqueles que eu havia perdido em abortos espontâneos. E ele falou muitos mistérios. Meu primogênito Pedro nasceu com um propósito de Deus. Pedro tem uma missão. Ele veio por um grande chamado. E o profeta falou tudo o que só eu e Deus sabíamos no secreto. Foi algo muito íntimo do meu secreto com Deus. Ninguém sabia desse meu pedido ao Senhor, ninguém sabia desse meu desejo de gerar gêmeos, pois queria de volta o que eu havia perdido. Eu não tive dúvidas que foi o próprio Deus revelando aquele homem. Eu fiquei muito impactada com aquela palavra, e com o amor e cuidado de Deus, para realizar o desejo do meu coração. Comecei a conhecer mais como Deus age e de como Ele se importa com os nossos sonhos e principalmente Ele tem prazer em realizar o desejo do nosso coração. Os anos se passaram e Deus começou a derramar cada vez mais em meu coração uma fome e sede por Ele. Uma necessidade diária de buscá-lo, cada vez mais. Em 2014 entrei em um processo de renovação de mente, uma metanoia. Foi incrível, recebi o batismo do Espírito Santo, o dom de línguas e o Espírito Santo começou a me dar revelações e falar comigo. O mundo espiritual começou a ficar mais palpável e mais visível para mim. Eu já era convertida e batizada nas águas antes de tudo isso, mas parecia que foi naquele momento que verdadeiramente eu tive um encontro genuíno com o meu amado e amigo Jesus. O seu convite me disse que existia um lugar para mim e eu aceitei habitar no seu coração e chamei para que ele habitasse no meu com muito mais intensidade. Eu estava e permaneço em uma paixão que arde o peito por Jesus. Eu cantava e dançava no meu secreto para ele, entrava madrugadas adentro sem sono, só contemplando a presença dele no meu secreto. Falava sempre a ele: não quero mais sair da sua presença, você me supre com um amor que não tenho mais falta de nada. É tão delicioso estar apaixonada por esse amor que é o próprio amor, o amado das nossas almas, Jesus. Assim como a palavra fala lá em Mateus 7,7, que diz: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. Esta passagem enfatiza a importância da busca espiritual. Também lá em Ezequiel 47 fala das águas nos tornozelos,
Essa passagem faz parte da visão de Ezequiel do templo e do rio que flui a partir dele. Ela descreve as águas que inicialmente atingem os tornozelos, mas que, à medida que o rio avança, se tornam águas mais profundas, representando simbolicamente a expansão das bênçãos de Deus, a busca por mais da presença dele. E quanto mais buscamos ele, mais submergimos nele, nessas águas que é o próprio Espírito de Deus. Nos rendemos totalmente a ele e é maravilhoso entregar o controle nas mãos dele. E assim os anos passaram e o lugar secreto com Deus cada vez mais se tornou um lugar delicioso de se estar, é um lugar mágico, um verdadeiro jardim. É onde se tornou o lugar de encontrar com o meu amado, é o meu lugar de refúgio, meu lugar seguro, o lugar de ouvir a voz dele. Onde ele se revela para mim, me instrui, me conta segredos, me fala do presente e do futuro. É um lugar de intimidade, relacionamento e amor com ele. Nesse lugar eu danço para ele e eu canto para ele, eu rasgo minhas vestes e me entrego por completa a ele. Nesse momento te convido, leitor, a provar desse lugar, te desafio também a entrar no seu quarto e atrair essa atmosfera da presença de Deus. Te garanto que os seus próximos dias não serão mais os mesmos, sua vida não será mais a mesma. Mateus 6,6 diz: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Em um determinado dia, colocando o meu filho mais velho para dormir à noite, eu tinha o costume de deitar ao lado dele na sua cama e fazia uma longa oração com ele e cantava louvores para ele dormir. Nesse momento eu comecei a ouvir uma melodia, era como um coral, era muitas vozes louvando e eu também escutava instrumentos tocando. Me assustei e meu filho, ainda pequeno por volta de uns 4 anos, eu perguntei se ele conseguia ouvir aquele som. Ele falou que não escutava nada. Mas o som que eu escutava estava muito alto para mim, era muito forte e audível. Continuei adorando até meu filho dormir, o meu corpo arrepiado e eu sentia uma glória naquele lugar. No quarto do meu filho, estava uma presença muito forte do Espírito Santo de Deus naquele simples lugar. Meu filho já havia dormido e eu não conseguia parar de adorar. O teto do quarto era lajeado, mas eu vi como se o teto do quarto estivesse aberto, eu via uma fumaça e via anjos, muitos deles, realmente era um grande coral que adoravam com louvores lindos. Eu chorava muito, meu coração parecia que iria explodir a qualquer momento. Começou a ser frequente essas visões e esses momentos e sempre no quarto do meu filho. Eram momentos que com palavras eu não consigo descrever, mas no espírito eu conseguia compreender. Foi quando uma noite pela madrugada eu já estava no meu quarto dormindo junto ao meu marido, fui acordada com uma voz muito alta. Lembrava um trovão, eu senti tremer tudo dentro de mim, parecia que eu estava em frente de um caixa de som ligado no volume mais alto. Essa voz chamou meu nome naquela madrugada, eu acordei no susto, pulei da cama assustada e chamei meu esposo que estava dormindo ao meu lado. Perguntei se ele havia me chamado, ele falou que estava dormindo e que não me chamou. Eu comecei a entender no espírito o que acabará de acontecer. Ainda com as carnes trêmulas, o corpo tremendo pelo vibrato daquela voz, que tinha acabado de modificar toda a minha estrutura por dentro, eu entendi tudo no espírito. Foi Deus quem havia me chamado pelo nome, o Espírito Santo falou em meu coração, foi eu, filha. Na mesma hora eu lembrei do profeta Samuel e tive a certeza que verdadeiramente o próprio Deus tinha me chamado e eu falei a mesma coisa, eis-me aqui, Senhor. Eu já não consegui dormir mais, durante o restante da madrugada. Eu estava maravilhada, todo meu corpo continuava vibrando da mesma forma. O Espírito Santo começou a falar comigo nesse mesmo momento a noite toda. Ele começou a me revelar a minha identidade nele, me mostrar quem eu nasci para ser, falou o quanto me amava, que sou uma filha amada e todos os vazios da minha alma começaram a serem preenchidos naquele exato momento. Daí então eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser nele em todo o tempo, eu me apaixonei ainda mais por ele imediatamente. Nas madrugadas eu desejava encontrá-lo todos os dias e todas as madrugadas eu atraía aquela atmosfera.
Eram madrugadas maravilhosas, onde eu me declarava apaixonadamente por ele, dançava, conversava com ele. Foram muitos sobrenaturais que eu comecei a viver, o Senhor começou a me dar visões e revelações. Palavras brotavam dentro de mim. É muito delicioso viver nele, com ele e principalmente para ele. Jesus é verdadeiramente o amado das nossas almas. O nosso Deus vive e reina para sempre e eternamente, em breve ele estará voltando. Em uma noite enquanto eu dormia no quarto do meu filho, tive um sonho, parecia muito real. Foi um sonho profético. Eu sonhei que em uma tarde com o céu bem carregado de chuva e um forte temporal, estavam duas mulheres na margem do mar na praia e ao lado delas tinha um homem com vestes brancas. Na hora eu identifiquei que era Jesus. Ele falava para elas entrarem no mar e que poderia confiar totalmente nele. E elas falavam: Mestre, o mar está muito agitado e revolto, tem uma forte tempestade aqui. Tem certeza que é para entrarmos nesse mar? O homem falou: Sim, confie em mim, apenas caminhem sobre as águas, ande em nenhum momento, retirem o olhar de mim, da minha face. Elas confiaram totalmente e continuaram andando. Ele em todo momento enquanto os três caminhavam sobre as águas, ele falava: permanece com os olhares fixos em mim, continua olhando para minha face. Não desvia o seu olhar de mim. Repetidas vezes ele falava essa frase. Em um determinado momento em alto mar, enquanto elas caminhavam as ondas estavam ficando muito agitadas. E uma daquelas mulheres começou a tirar o olhar dele. E imediatamente ela começou a afundar. Nesse exato momento, ele pega em sua mão e olhou nos olhos e repetiu a mesma frase. Não retire o seu olhar de mim, não olhe para as circunstâncias, permaneça com o seu olhar fixo em minha face. Ela começou a voltar a olhar para a face daquele homem e seus pés foram voltando a ficar firmes sobre as águas novamente. E mais uma vez ela fixou o seu olhar nele. E não mais afundou. O coração das duas mulheres agora estavam totalmente tomados de uma confiança naquele homem e um amor que gerava total segurança. Ao mesmo tempo um amor incomparável e eles tinham total comunhão entre eles. E elas estavam entendendo e totalmente dispostas para ir e fazer o que ele falasse. Foi quando nesse exato momento, diante deles se levanta uma imensa onda, o próprio mar revolto se transforma em uma cara de um lobo enfurecido e abre a boca como se fosse engoli-los. E nesse exato momento no coração daquelas mulheres estava uma certeza de que não precisavam temer nada, e elas olharam para a face daquele homem e imediatamente, e a grande onda que se formou diante delas, que até parecia que iriam engoli-las, se desfez diante de seus olhos. E o mar começou a se acalmar, o céu começou a abrir, o sol começou a sair e aquela tempestade acabou. Nesse momento eu acordo e o Espírito Santo fala comigo. Filha, esse sonho que você teve é uma visão da caminhada comigo, é sobre os seus processos e para o seu futuro. Esse sonho te trará norte, maturidade, compreensão para estratégias e tomadas de decisões em sua caminhada. Mais tarde você irá compreender melhor tudo. Eu fiquei muito impactada com tudo o que vi no sonho. Parecia tudo tão real, e saber que o Espírito Santo queria me falar algo a respeito desse sonho foi mais impactante ainda. Apesar de ainda eu não estar entendendo muito sobre o que era que ele queria me ensinar com aquele sonho, eu guardei em meu coração cada detalhe e fiquei refletindo diariamente. Foi tudo tão real, que eu nunca esquecerei dos mínimos detalhes que vi. Comecei a refletir sobre as duas mulheres, e o que poderia significar. E conversando com meu pastor, sobre o sonho, falei sobre essa minha dúvida sobre o que Deus quer me falar sobre essas duas mulheres caminhando. Daí ele me lembrou que sempre quando a Bíblia se refere à mulher, geralmente se trata da Igreja de Cristo. Eu concordei, mas em meu coração ainda estava a incerteza do porquê Deus queria falar sobre a igreja comigo. Orei muito e sempre pedia que Deus me revelasse esses detalhes do sonho. Foi quando eu ouvi uma canção que nunca tinha ouvido antes. O clipe dessa música era muito parecido com o sonho em alguns trechos. A música que vi e ouvir foi Oceano, de Ana Nóbrega. Nesse momento, querido leitor, eu te convido
Pare um pouco, por alguns minutos a leitura. E vá ouvir essa canção. Acredito que você será tocado, de uma forma diferente dessa vez. Essa canção, na época que eu tive o sonho, tinha acabado de ser lançada e eu não conhecia, mas já estava apaixonada pela letra da melodia, que falava muito ao meu coração. Era como se o Espírito Santo estivesse me respondendo através da letra da canção. Enquanto eu ouvia a música eu tinha revelações, foi extraordinário, fiquei embriagada da presença do Espírito Santo naquele momento, completamente apaixonada. Efésios 5:18, diz, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. A presença do Espírito Santo estava muito forte. E as revelações me rasgavam a alma por dentro. Era uma sensação de plenitude no Espírito, um regozijo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Isaías 12:6. Anos se passaram e em diversos momentos na minha trajetória e caminhada, Deus continua falando comigo sobre esse sonho, e vem me revelando. Passei por algumas lutas, desertos, mudança de ciclos e estações na minha vida. Mas Deus sempre esteve comigo em todos os momentos, falando comigo, me trazendo à memória o que me traz esperança. Me instruindo, me ensinando e mostrando a direção correta. Em diversos momentos Deus me lembra alguns trechos e frases da voz que dizia: olha para minha face, não tira o olhar da minha face. Não olha para as circunstâncias. Continua caminhando, e sempre está aflorado em minha memória, os detalhes do sonho. Nosso Deus é extraordinário. Na minha caminhada cristã, tive como referência algumas mulheres e homens de Deus, muito importantes para o meu crescimento e que contribuíram muito para o meu crescimento e amadurecimento espiritual. E ao longo da minha trajetória fui amadurecendo gradativamente, buscando com zelo guardar o meu coração em um lugar seguro para nunca perder a essência do primeiro amor por Deus. Lembro-me que ao iniciar o ano de 2019 o Espírito Santo falou comigo. Chegou o tempo, e senti no meu coração queimando uma voz que dizia: é chegado o tempo de gerar. Era a hora que Deus queria me dar a promessa na qual foi profetizada há alguns anos atrás, era chegado a hora de gerar os gêmeos. Quando fui conversar com meu esposo sobre esse assunto, ele também já estava sentindo a mesma coisa, que estava na hora. Ele também sentia que era o tempo. Foi algo muito perfeito e preparado pelo Espírito Santo. Era o tempo oportuno e igualmente concordamos. Meu filho primogênito já estava com 7 anos de idade. E por muitos anos já nos pedia irmãozinho. E até orava para Deus dar um irmão para ele. Após a conversa com meu esposo nós começamos a tentar engravidar e alguns meses depois, em setembro de 2019 eu já com alguns sintomas e desconfiando que estaria gestante, fui fazer um teste e realmente deu positivo. Nos alegramos muito com a notícia que já esperávamos. No hospital o médico comentou que eu estava tão gestante que os hormônios estavam bem elevados para o tempo de gestação. Rimos, pois já imaginávamos que eram os gêmeos que estaria chegando em breve. Incrivelmente contabilizado do dia em que eu recebi a profecia que geraria filhos gêmeos, até a data do teste positivo, fazia exatamente 7 anos pontualmente. Deus é perfeição, o número 7 simboliza isso. Deus é um Deus de datas, compromisso com o que fala, ele sinaliza em tudo o que faz. Chegou o incrível dia de fazer o primeiro exame de ultrassom e ver os bebês, que vieram à existência da palavra que tomou forma em mim, me emocionou muito. E nesse dia o meu esposo não conseguiu ir conosco, para o exame de ultrassom, porque ele tinha uma consulta no mesmo dia e não quis desmarcar. Daí eu fui fazer a ultrassom e quem me acompanhou foi o meu filho primogênito, o Pedrinho. Enquanto a médica passava o aparelho de ultrassom na minha barriga, ela franzia a testa, como um sinal de que estava admirada com alguma coisa que estava vendo. Eu abri um sorriso e falei: já sei, doutora, você está vendo gêmeos. Ela, assustada sabendo que era a minha primeira ultrassom daquela gestação, ficou sem entender como eu sabia. E me perguntou: essa é sua primeira ultrassom mesmo?
Eu respondi que, sim, mas uma vez. E precisei explicar tudo desde o início sobre a palavra profética e os milagres de Deus. Ela ficou incrivelmente maravilhada e foi um testemunho incrível para o engrandecimento do nome do nosso amado Deus. Ainda na sala da ultrassom, meu filho Pedro quase chora de tanta felicidade e eufórico, ele logo fez um pedido. Pediu para que os irmãos se chamassem Tiago e João, para completar o trio, Pedro, Tiago e João no barquinho, como na história bíblica. E imediatamente eu achei uma ideia incrível. E assim foi escolhido os nomes dos bebês. E os gêmeos nasceram faltando uma semana para completar os 9 meses, graças a Deus, saudáveis e com o peso ideal. Apenas tomaram um pouco de banho de luz, porque tiveram icterícia, mas graças a Deus ocorreu tudo bem. Logo após os gêmeos nascerem conseguimos comprar o nosso tão sonhado apartamento e muitas outras vitórias e conquistas também foram chegando. Nossos corações é repleto de gratidão por tudo o que Deus tem feito, faz e fará em nossas vidas, mesmo sem merecermos, Ele é fiel e tem cuidado muito bem de nós. Alguns anos se passaram e quando os gêmeos estavam com 3 anos, Deus realizou mais um sonho do meu coração. Eu consegui através do meu plano de saúde fazer a reconstrução da parede reto-abdominal, foi uma cirurgia reparadora, onde foi corrigido a minha diástase, a musculatura que ficou com um espaço de quase 4 centímetros pós-gestação e me incomodava muito. Não era só estética, era questão de saúde mesmo. Na cirurgia a diástase foi totalmente fechada e esteticamente melhorou bastante o aspecto. Eu vi vários anjos entrando comigo na sala do bloco cirúrgico. Eram muito altos, e reluzia uma luz incrível. Eu estava na cadeira de rodas entrando para iniciar a cirurgia, quando eu tive essa visão. Senti uma paz e vi ao meu lado esquerdo e direito vários anjos. A cirurgia iniciou e ao acordar percebi que eu estava com uma bola enorme, um hematoma no braço, quando acordei da cirurgia. Acho que estourou a minha veia ao injetar a medicação para adormecer antes de iniciar a cirurgia. Passei vários dias com essa roncha e após dias começou a espalhar o sangue e incrivelmente ficou um formato de coração no hematoma. Eu estava sentada no sofá, quando o Espírito Santo falou comigo, e ao olhar para o meu braço, o Espírito Santo falou: "Sou eu, filha, que fiz, eu estou no controle da sua vida, eu estou cuidando de tudo para você." Ele é muito lindo. Meu amigo Jesus é lindo e apaixonante. Sem palavras, por tão grande amor. Deus fez a boa obra em mim e fez questão de deixar a assinatura dele no final de tudo. Meu hematoma virou um coração. Eita Deus lindo! Muito obrigada, meu amigo Jesus. Gratidão por tão grande amor e graça. Meus registros em fotos desse momento estão em imagens no e-book. E assim, através da minha vida e família. O nome de Jesus Cristo seja glorificado em todo o tempo. Deus é bom o tempo todo. E nesse momento Deus falou comigo e me deu essa passagem bíblica. Cânticos 2:10 ao 14. O meu amado fala e me diz: "Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou, e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, fez-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, e a tua face graciosa." Saiba que existem estações na caminhada com Cristo, são processos dolorosos, porque gerar milagres dói muito. Mas após as dores, choros e sofrimentos, vem a abundância, um tempo de desfrutar as bênçãos infinitas, que Ele preparou para nos dar. Um lugar onde antes existia feridas, agora tem cicatrizes e antídotos para liberar a cura. Capítulo 2, o sustento invisível. Irresistível amor, Ele é presente. Deus é real e opera milagres e maravilhas como antes. Ele não mudou, será o mesmo sempre. Em 2015, uma noite eu estava em um culto de quarta-feira,
Eu lembro estava bastante triste por algo que havia acontecido e lembro estar com o coração sangrando, eu estava ali com o coração também aberto para tudo o que Deus queria falar comigo. Daí uma serva do Senhor se aproximou de mim e eu estava de costas quando sem que eu esperasse fui abraçada por trás. Foi um abraço com muita força por aquela mulher que eu não conhecia, chegou a doer o meu corpo, parecia que queria quebrar os meus ossos. De verdade doeu muito, aquele abraço. Durou uns longos minutos, até eu saber quem estava me abraçando, porque eu estava imobilizada e não conseguia ver quem estava atrás. Daí aquela senhora se apresentou a mim e era a ministra que traria a palavra daquela noite. Ela me falou que ao entrar na igreja o Espírito Santo falou a ela, para vir até mim e dar o abraço mais forte que ela conseguisse dar. E ela me pediu muitas desculpas, por me machucar com a força do abraço. E continuou falando que o Espírito Santo falou que eu precisava desse abraço naquele momento. Esse abraço até hoje me marca, pois quando estou em algum momento triste, lembro que o abraço de Jesus é tão forte e seguro que chega a quase quebrar os ossos. Ele não nos larga nunca e sempre está conosco. E dessa forma eu encontrei refúgio nele, força e segurança. Deus nunca nos deixará só, Ele sempre dará um jeito de nos tocar de uma forma única, onde entenderemos e seremos transformados. Lembro-me também de um culto no ano seguinte em 2016. Foi uma vigília. Lembro que nesse dia vimos milagres acontecendo visíveis e em um determinado momento no culto o profeta que ministrava naquela noite me ungiu, e eu senti naquele momento um peso da glória de Deus e caí deitada no chão. Lembro do Espírito de Deus falar ao meu coração: filha, eu vou te revelar 1% do meu amor, esse é o amor que sinto por você e por todos os meus filhos amados, porque se eu te revelar mais que isso, você não suportaria. Eu lembro da sensação, meu coração ficou em chamas, ardia, doía de tanto amor que eu estava sentindo, era um amor insuportável. Foi uma das experiências mais impactantes que eu já vivi. O amor de Deus é insuportável de bom. Ele sempre se revelará àqueles que o buscarem de todo o coração. Não importa quem achamos que somos, se temos méritos ou não. Por mais que estejamos perdidos, o amor não nos perde de vista. O amor do Senhor nos persegue de dia e de noite. Ele é amor, amor furioso, o amor profundo, o amor que nos persegue, o amor que lança fora todo medo. Eu em todo tempo, eu cantarei para Ele, eu dançarei para Ele, eu falarei sobre Ele, e seguirei os seus conselhos. Capítulo 3, Agradando a Deus. Uma vida de busca. Jesus nos ensina como agradar a Deus. João 8:29 diz: quem me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que lhe agrada. O mestre vivia de forma agradável a Deus. Ele era obediente à palavra do Eterno e praticava seus mandamentos, por isso ele pode nos ensinar como fazê-lo também, e assim vamos agradar a Deus com nossa vida. Veja João 13:15 e 15:10. Logo, para sabermos como agradar a Deus de verdade é simples. Basta mantermos o foco de nossa vida e aprendizagem no exemplo de obediência e santidade que o Senhor nos transmitiu, Hebreus 12:1-2. Não escolha os frutos da carne, busque sempre estar alinhados com os frutos espirituais. Gálatas 5:22-23. Esses frutos são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Eles representam virtudes e características desejadas na vida de um cristão, refletindo uma vida espiritual saudável e uma relação íntima com Deus. O crescimento espiritual é um lugar solitário. Não espere ser visto por ninguém, nem obter reconhecimento humano ou méritos maiores que os outros, por estar buscando a santificação. Na maioria das vezes o crescimento espiritual vem acompanhado de uma fase de deserto, porque é lá onde seremos treinados, é onde o nosso caráter é forjado. E acompanhado desse crescimento e amadurecimento geralmente vem uma crise. As crises são caracterizadas por momentos de grande tensão, desafios significativos e incertezas. Elas podem ser de curta duração ou prolongadas. As crises muitas vezes exigem decisões difíceis e podem ter impactos significativos em geral.
No entanto, é um momento de oportunidade para mudanças positivas e crescimento. Deus tem um livro escrito da nossa história. Uma história já concluída, com o início e o fim vitorioso e feliz. Todos os dias existe algo escrito ao nosso respeito, sobre nós. Devemos viver cada linha dessa linda história. Ele, Deus, já preparou um caminho para nós e não precisamos mais insistir em construir estradas ou atalhos. A incidência é um trabalho exaustivo e um fardo pesado. Apenas devemos querer sempre tirar nota 10 nas provas de Deus. E através de nossas escolhas tentar ser aprovados em todas as provas. Sendo assim um excelente aluno, sem rebeldia, sem murmurar, sem criticar, sem culpar, devemos aquietar as nossas almas. Nossas lutas são contra principados e potestades. Se achega mais perto do Abba, o nosso Criador e Pai. O amor de Deus é o mais doce, mais puro, verdadeiro e mais perfeito. Esse doce amor supre tudo, todas as lacunas e vazios do nosso ser. Supre totalmente o vazio das nossas almas. Devemos parar de olhar para homens que são falhos e nos traz frustrações. Apenas olhar para o modelo perfeito e correto, Jesus Cristo. Se declare para esse perfeito e doce amor, se permita ser usados por Deus. Capítulo 4 – O poder do confessar. Expor tudo à luz. Deus quer elevar os níveis de justiça e santidade. Ele quer uma noiva limpa e pura atenta aos sinais e ao que Ele quer falar para nós. Jesus Cristo, através de seus atos de amor e sacrifício, trouxe justiça à terra e juízo sobre os nossos pecados. Devemos sempre buscar semelhança ao modelo perfeito, o modelo que é Ele. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Há uma chave que abre cadeias, alivia do peso, reata relacionamentos e traz cura e salvação para a alma. Essa chave é a confissão de pecados. Muitos se escondem e vivem fugindo da perseguição da culpa e de acusações. Outros se arrastam tentando carregar um peso que um dia não darão mais conta de suportar. Há os que lutam para sorrir mesmo tendo em seu interior uma angústia que leva ao desespero e à tristeza. São as consequências dos pecados encobertos. São os custos de não enfrentar a confissão. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Os primeiros versículos do Salmo 32, do rei Davi, talvez descrevam um dos momentos mais angustiantes e tristes da vida daquele que era conhecido por ser, segundo o coração de Deus. A confissão de pecados é um mandamento e também um pré-requisito para receber o perdão de Deus. A primeira epístola escrita pelo apóstolo João traz esse ensinamento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Do ponto de vista espiritual, a confissão proporciona a libertação da culpa e da acusação, permitindo que a pessoa exerça todo o seu potencial tanto para a sua vida pessoal, quanto para o serviço a Deus. Para a pessoa que confessa, traz alívio e paz, mas além disso, liberta a pessoa de qualquer laço espiritual, pois uma vez que confessamos nossos pecados, já não somos mais reféns daquele que nos acusa, o diabo. Confessamos a Deus porque somente Deus pode nos perdoar e nos purificar de nossos pecados, é para a obtenção do perdão. O primeiro passo é o arrependimento verdadeiro. O segundo é a necessidade de confessarmos nossos pecados. Sem arrependimento e confissão, Deus não pode perdoar. Não existe nenhuma exceção a esta regra. Logo, o ato de confessar, além de abrir a porta do perdão de Deus, permite ao pecador fortalecer sua fé, uma vez que quando confessamos, dizemos para Deus que nunca mais cometeremos aquela falta. Assim, o resultado é o crescimento e aperfeiçoamento espiritual. Porém, com relação à confissão pública, precisamos ser cautelosos, pois esta só deve ocorrer quando a ofensa for pública, com o intuito de trazer cura à comunidade e não de expor a pessoa, ou de dar uma satisfação social. Se o confessar pecados ofereceu libertação e perdão de Deus, o não confessar traz consequências não só espirituais, como psíquicas e físicas.
Quando o pecado é encoberto, primeiramente há uma consequência direta na vida da pessoa. Essas consequências podem ter extensão às pessoas ao redor, mesmo que o pecado não envolva outras pessoas. Quando confessamos ao nosso próximo, produzimos efeitos terapêuticos em nós mesmos e na pessoa ofendida, se esta aceitar o perdão. Essa cura pode se dar em aspectos espirituais, emocionais ou até físicos. Conheço casos em que pessoas carregam amarguras e barreiras emocionais e até doenças físicas em suas vidas por muitos anos. Desenvolveram até doenças crônicas, por não confessarem seus pecados. O confessar ao irmão ou ao líder também previne do erro, uma vez que será preciso prestar contas. Para quem ouve, traz a responsabilidade do sigilo, da oração e do apoio. E ainda nos alerta para não cairmos no mesmo erro. Além do ambiente religioso, mas o ato de confessar também é tratado em terapias e consultórios psicológicos. Esconder algo e as consequências desse segredo que muitas vezes afeta as relações e desestabiliza os vínculos. A questão do confessar na psicologia é para que traga cura para si e não leve malefícios para outros. O pecado de Davi, que ele tentou encobrir por meio de atalhos, não foi suficiente para afastá-lo do amor de Deus. Mas ele não tinha essa certeza até confessá-lo e declarar, no mesmo Salmo 32, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Salmos 41-3. Capítulo 5, o poder de crer e declarar a palavra. Atos de fé. Eu preciso iniciar silenciando as outras vozes dentro do meu ser. O mar revolto dentro de mim precisa se calar e acalmar. E preciso reconhecer quando é a voz de Deus falando comigo. Preciso ouvir a instrução de Deus para mim. Preciso viver um dia de cada vez, e em cada dia preciso ter excelência em tudo o que for para ser feito. Preciso entender que apesar das minhas vontades, eu preciso fazer as de Deus e é essa vontade que precisa ser cumprida. Porque é tudo por Ele e para Ele. No lugar da cicatriz não existe medos. Enquanto a minha visão, expectativas e esperança estiver no Senhor, não existirá o medo. No amor não há medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. Este versículo destaca a ideia de que o amor genuíno, especialmente o amor de Deus, é capaz de superar o medo e a ansiedade nas nossas vidas. Ele enfatiza a importância do amor como um antídoto para o medo, pois o amor está ligado à confiança e à fé. E daí quando eu começo a olhar para o mar revolto e não enxergo mais como um obstáculo e dificuldades, mas sim começo a enxergar como uma forma de impulsionar meus resultados, eu começo a ressignificar. E ao invés de reclamar e murmurar, ao invés disso, eu começo a surfar nas grandes ondas desse mar revolto, até que ele se acalme ao som da voz de comando do meu Abba. Ele é aquele que o mar ouve e obedece. Precisei ressignificar muitas coisas ao longo da caminhada. A palavra que sai da boca de Deus toma forma e vem à existência. As promessas dele são riquezas espirituais que estão nas regiões celestiais. Traga à existência através da palavra profética, transportar o que está no mundo espiritual para que se manifeste no mundo material. Muitas vezes, as pessoas acreditam que a solução de suas vidas está em situações, relacionamentos e bens materiais, quando, na verdade, em Cristo, temos tudo o que precisamos. Se eu creio e eu tenho autoridade espiritual, eu vou clamar, e Deus irá responder e permitido por Ele, acessarei tudo o que tiver de ser meu. Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Quebrando todas as resistências. Isaías 45:2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Não tenha medo se tudo parece incerto, o Senhor endireitará os seus caminhos.
Daniel 10, 12 e 13. Então, me disse: não temas, Daniel, porque, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e, por causa das tuas palavras, é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Diante daquele cenário de guerra, Daniel jejuou. Aquela atitude de fé e consagração trouxe uma grande interferência. Agindo com urgência, manifestando no mundo material o que há no mundo espiritual. 2 Reis 7:1. Então, disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada, por 1 siclo, à porta de Samaria. Aquela provisão estava no mundo espiritual e precisava da palavra do profeta Eliseu para que se cumprisse na terra. Nos foi dado este poder pela fé. Jeremias 33:3. Invoca-me, e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Agora é a hora do clamor profético que vai liberar nossos milagres. Movendo o mundo espiritual, trazemos à existência o que não existe. Jesus disse: tudo o que pedirdes em meu nome crendo recebereis. João 15:7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Traga à existência o teu milagre e tome posse que ele se manifestará. Capítulo 6. Diga o que Deus diz. Alinhamento. O Senhor não habita em estruturas e nem naquela velha tenda, ele enxerga você. Devemos querer voltar ao lugar onde tudo era puro e simples, só você e Deus. O lugar do encontro com o primeiro amor, onde a convivência te tornará semelhante a ele, e quem vê seu semblante, saberá quem você é e de quem você é. E naturalmente você fará o que ele faz e falará o que ele fala. Deus nos diz que quanto mais tempo passarmos meditando e falando a sua palavra, mais veremos os benefícios no dia a dia na nossa vida e até mesmo teremos um relacionamento mais próximo com ele. Ele até promete que seremos prósperos e bem-sucedidos. Josué 1:8. Somos o que Deus diz que somos. Somos novas criaturas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Somos livres, o qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. Somos mais que vencedores, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. Somos abençoados, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Temos o que Deus diz que temos. Temos vida, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João. Temos luz, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Temos liberdade, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Temos amor, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Romanos 5:5. Temos alegria, assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. João 16:22. Temos perdão, mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1:7. Temos paz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Temos propósito, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. Temos poder,
mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 18. Temos provisão, recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Filipenses 4:18. Temos visão do futuro. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. João 14:2. Capítulo 7. O poder de um nome e um homem. Identidade. Quando você pensa em alguém importante, quem vem à sua mente? Normalmente, você pensa em alguém que fez diferença na sua vida, alguém que te ensinou algo importante, que te ajudou em um momento difícil, que te incentivou ou acolheu quando você precisava. Um nome é algo fundamental para cada um de nós. É ele que mostra para as outras pessoas quem você é. O seu nome carrega a sua marca, a sua história, a sua personalidade. Embora o seu nome seja importante, existe um nome que é mais poderoso do que qualquer outro, o nome de Jesus. A Bíblia mostra a importância do nome de uma pessoa para a sua história. Na Bíblia, quando Deus mudava o nome, ele modificava o caráter e o propósito de vida dessa pessoa. Sim, na Bíblia, Deus modificou o nome de alguns personagens. Um exemplo notável é quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e o nome de Sarai para Sara, como parte de uma aliança e promessa feita a Abraão de que ele se tornaria o pai de muitas nações. Gênesis 17:5-15. Além disso, Deus mudou o nome de Jacó para Israel após uma luta espiritual. Gênesis 32:28. Essas mudanças de nome tinham significados espirituais e simbólicos associados a elas. O seu nome carrega um significado, mas a importância dele é muito maior porque revela quem você é. A identidade humana se constrói ao longo da vida. O nome de Jesus, contudo, já chegou refletindo o caráter do próprio Deus. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Lucas 1:30-35. Enquanto viveu como homem, Jesus foi a perfeita expressão de Deus aqui na terra. Ao voltar ao céu, ele deixou uma arma poderosa e acessível para você, o nome dele. Jesus é mais do que um nome, é uma palavra de autoridade no mundo espiritual. Ele reflete o caráter e o poder de Deus em sua vida. O nome de Jesus revela algumas características do Pai. Características. Cuidado, Jesus é o seu pastor. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10:10-11. O que faz um pastor diante do seu rebanho? Ele alimenta, protege e guia a lugares seguros. O pastor cuida dos animais que estão sob a sua responsabilidade. Quando você afirma que Jesus é o seu pastor, está dizendo que ele cumpre o papel de zelar pela sua vida. Jesus é a personificação do cuidado detalhado e amoroso do seu Pai Celestial. Fé. Jesus é o seu maior exemplo de fé. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, lhe disse Jesus: nunca jamais alguém coma fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração,
mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Marcos 11:12 ao 14 e 20 ao 24. Até o início do seu ministério, Jesus viveu como qualquer outro homem. Contudo, ele sabia quem era, o Filho de Deus. Jesus nasceu conhecendo o propósito da sua vida, morrer por pecadores. Ele era justo, mas daria a vida por injustos. Ele sabia também o quanto sua morte seria dolorosa. Por outro lado, Jesus conhecia a glória que lhe aguardava, se ele permanecesse firme até o fim. Jesus não foi pego de surpresa sobre nada que viveu aqui na terra e, para viver cada dia, ele precisou daquilo que te faz vencer, fé. Provisão: Jesus é a fonte de tudo o que você precisa. As palavras que eu, Jesus, vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai, em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14:10 ao 14. Do que você precisa hoje? Não importa o que é, Jesus tem. Você não sabe como agir nos desafios do seu trabalho? Ele sabe. Você não sabe como vai pagar as contas no final do mês? Ele sabe. Como você sabe disso? Porque a Bíblia mostra que Deus já fez isso antes. Jesus orientou os pescadores a lançar as redes e o barco deles quase afundou de tanto peixe que veio. Quando acabou de falar, disse a Simão: Fez-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Lucas 5:4 ao 7. Deus usou um profeta para ajudar uma mulher que iria perder os seus filhos por causa de dívida. No final, ela teve tanto azeite que pagou as contas e ainda viveu com o que sobrou. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me, aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então, foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e, tu e teus filhos, vivei do resto. 2 Reis 4:6 ao 7. Jesus é Deus e o seu caráter não muda. Por isso, você pode descansar nele, não importa a situação. Ele é totalmente confiável. Salvação: Jesus é o seu Salvador. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. 1 Pedro 1:18 ao 20. O sacrifício de Jesus foi suficiente para te salvar das garras do inferno de uma vez por todas. Jesus ressuscitou e reassumiu a autoridade perdida por causa do pecado de Adão. Você não precisa de intermediários para chegar até ele, porque foi o próprio Deus quem fez tudo o que era necessário para a sua salvação. Agora, você tem o direito de recebê-lo como Senhor da sua vida e viver a vida que ele conquistou para você. O nome de Jesus está acima de todo nome. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:9 a 11. O nome de Jesus é o nome mais poderoso de todos.
Diante dele, até o inferno se rende. Ele está disponível para você e foi Deus quem te deu o direito de usá-lo em sua vida. No nome de Jesus, existe solução para cada uma das suas necessidades, sejam elas materiais ou não. Deus te deu o nome de Jesus por amor. Ele se alegra quando você vence os obstáculos, quando recebe a cura, quando a sua família é restaurada. O seu Pai fica feliz com a sua alegria. Por isso, deu para você o nome de Jesus, o nome mais poderoso de todos os tempos. Capítulo 8, pode acontecer com você. E haja e ouve. 1. Reconheça a situação atual. 2. Aprenda a obedecer todos os princípios sem negociá-los. 3. Ter clareza dos sonhos de Deus para a sua vida. 4. Focar na multiplicação e não no medo da escassez. 5. Ser um bom mordomo. 6. Determinar que não será mais escravo. 7. Ser intencional para conquistar os sonhos. Isaías 41:13. Um milagre é um ato sobrenatural de Deus, quando ele age fora das leis naturais que governam nosso mundo. Milagres acontecem quando essa é a vontade de Deus, para revelar seu poder de maneira especial. Assim como Deus fez milagres nos tempos da Bíblia, Ele tem poder para fazer milagres hoje em dia. Muitas vezes chamamos atos extraordinários ou altamente improváveis de milagres. Também há situações em que Deus usa as coisas naturais do mundo de maneira tão específica que só pode ter sido intervenção divina. Mas aqui vamos falar sobre atos sobrenaturais, que são impossíveis de acordo com as leis da natureza, como reverter uma doença irreversível, multiplicar comida, ou até ressuscitar mortos. A Bíblia relata vários exemplos de grandes milagres realizados por Deus ao longo da história. Através dos profetas, dos apóstolos e principalmente, de Jesus, Deus fez maravilhas à vista de muitas pessoas. Os milagres serviam para mostrar o poder de Deus, livrar e abençoar pessoas, confirmar a mensagem de profetas ou enviados de Deus, levar pessoas a crer no Evangelho. Pela própria definição, milagres não eram acontecimentos muito comuns, que aconteciam todos os dias. Em algumas épocas, e com certas pessoas, aconteciam mais milagres, mas continuavam a ser eventos extraordinários e surpreendentes. Na maior parte do tempo, as leis naturais do mundo continuavam em vigor. Na Bíblia também havia milagres que eram mais raros que outros. Milagres ainda acontecem nos dias atuais. O poder de Deus não mudou. Ele continua agindo de maneira sobrenatural no mundo hoje, revelando sua glória à humanidade. Os milagres de Deus não se limitaram ao tempo em que a Bíblia estava sendo escrita. Jesus disse que alguns dos sinais que acompanhariam quem crê, seriam milagres. Marcos 16:17-18. Além disso, o Novo Testamento dedica algum espaço a explicar como lidar com profecias e milagres de maneira ordenada, que glorifica a Deus e edifica a Igreja. A única data limite para essas instruções é a segunda vinda de Cristo, no fim dos tempos, 1 Coríntios 13:8-10. Os milagres não são o mais importante do Evangelho. A mensagem central do Evangelho é a salvação, a reconciliação com Deus e a promessa da vida eterna, através da fé em Jesus. Querer ser cristão só para receber milagres é errado. A função dos milagres é confirmar a mensagem de salvação e fortalecer a fé de algumas pessoas. O maior milagre de todos é a conversão de um pecador em santo, pelo poder de Jesus. Um milagre só pode acontecer quando Deus quer. A vontade de Deus é sempre suprema e não podemos obrigar Deus a fazer um milagre quando Ele não quer. Por isso, devemos sempre procurar a vontade de Deus em todas as coisas. Mateus 6:9-10. Capítulo 9. Comece a falar. Traga à existência. Criamos o ambiente, com palavras, através do que falamos. Toda a palavra tem o poder profético. Veja só o que o livro de Provérbios diz. A morte e a vida estão no poder da língua, aquele que a ama come do seu fruto. Provérbios 18:21. Muito sério isso, não é mesmo? A própria Bíblia, que é a palavra de Deus, nos alerta que comeremos os frutos, viveremos as consequências, do que falamos com os nossos lábios. E isso não vale apenas para nós, mas para pessoas que ouvem e recebem o que falamos.
Deus poderia ter criado o mundo de muitas formas. Sendo Deus, ele poderia simplesmente ter imaginado ou estalado os dedos, igual vemos nos filmes, mas não. Ele fez questão de verbalizar o que ele estava criando e assim, deixar registrado em sua palavra que as coisas obedecem a uma ordem audível. Nosso Deus é um Deus que fala. Pela fé ao crermos em Deus, sabemos que o mundo e as estrelas, de fato, todas as coisas foram feitas mediante uma ordem, palavra, de Deus, e que foram feitos do nada. Assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo, sempre traz o resultado que determinei. Deus expressou através da sua fala o que estava dentro dele, a sua vida, e fez com que as coisas se materializassem neste mundo. A Bíblia diz que nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1:26, tendo a mesma natureza que Ele. Somos formados por espírito, alma e corpo. Ele nos deu uma voz para ser a expressão daquilo que cremos. Por isso, o que falamos também produz vida ou morte. É claro que não somos deuses e não temos a capacidade de criar coisas na natureza, mas vivemos numa atmosfera espiritual, onde tudo que falamos produz algo, já que somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:1-2. Fale com Deus. Lembre-se que Ele está em você, através do Espírito Santo, e quer ter um relacionamento contigo. É muito saudável que você separe um tempo por dia para orar, mas você pode conversar com Deus o dia inteiro, em qualquer lugar. A força de uma palavra pode definir o nosso futuro e decidir nossa vida. Portanto, se você quer trilhar um caminho abundante, alegre e otimista, emita palavras positivas. E lembre-se, para uma mesma situação, existem variadas formas de se dizer a mesma coisa. A escolha é sua. Capítulo 10. Louve ao Senhor a qualquer preço. Constância. Tenha o reconhecimento da sua identidade como filho ou filha de Deus, posicionados. Tenho aprendido este princípio na palavra de Deus através dos desafios diários da vida. Como seres humanos é muito fácil louvar a Deus quando tudo está indo de vento em popa, mas quando os nossos sonhos se frustram e parece que não irão se realizar, precisamos aprender que este é o momento em que devemos adorar a Deus através do nosso louvor sincero. O grande desafio que enfrentamos é que em vez de bendizer o nome do Senhor nos desafios da vida tomamos o caminho errado, maldizemos, através de nossas atitudes. Louvar a Deus não é apenas cantar, mas um estilo de vida onde a cada instante é gerado em nossos corações uma dependência do Espírito Santo que irá nos auxiliar a vencer os problemas e desafios diários. Deus está acima de todo o principado, potestade, nada é maior que o poder de Deus, nada pode impedir o seu agir em nossas vidas. Então, por que muitas vezes fazemos de nossos problemas algo maior do que o poder de Deus? Resposta: falta de fé. A dúvida entra, e deixamos de exaltar a grandeza de Deus para exaltar os problemas, tirando dele toda a glória devida. Fuja desta armadilha, engrandeça ao Senhor. Declare sua grandeza e poder. Ele se inclina para cuidar de ti, mostrar seu amor leal de geração a geração. Nada, amado e amada, passa desapercebido do olhar do Senhor. Portanto, não pense que você esteja sozinho nesta batalha, mas todas as coisas coloque diante do Senhor em oração. Entenda, assim como o corpo necessita de sangue para viver, assim o servo e serva de Deus necessita orar para viver em comunhão com o Pai. A oração é o elo perfeito entre o homem e Deus, o Espírito Santo nos conduz neste processo. Capítulo 11. Resistindo ao diabo. Seja forte. Adquirir hábitos. 1. Ter uma vida santa. 2. Repreender a malícia. 3. Repreender a língua maldizente. 4. Repreender o julgamento ou pré-julgamento. 5. Escolher falar o que edifica. 6. Começar a se observar e se analisar com um olhar crítico de si mesmo. 7. Utilizar a própria vida e experiências para ser agente de mudança.
8. Não tentar mudar alguém por julgar está errada ou errado. 9. Elevar os níveis de justiça na própria vida. Você precisa saber que não existe o nada a ver. O que existe na verdade é o bem e o mal. Existe céu e terra. Existe as escolhas. O diabo não brinca de ser diabo. O mundo espiritual é mais real que o mundo em que vivemos, que achamos ser o real. Existe uma grande batalha e peleja por nossas vidas, diariamente. Ao nosso redor, nesse exato momento existe anjos lutando contra demônios em nosso benefício e favor. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tiago 4:7-8. Resistir ao diabo é uma ordem para toda a igreja como corpo e para cada crente individualmente. Existem atitudes que nós precisamos tomar. 1. Submissão a Deus. 2. Intimidade com Deus. 3. Pureza nos relacionamentos. 4. Santificação de dentro para fora. Submissão a Deus. A primeira entrega é reconhecer o próprio pecado e compreender que unicamente Cristo é o Salvador e que, por sua morte e ressurreição, ele venceu definitivamente o diabo e todos os demônios. A vitória do discípulo vem de Cristo. Renunciar dia a dia a si mesmo e deixar todos os seus direitos aos pés da cruz. Ninguém terá êxito diante da carne, do mundo e do diabo sem submissão ao Senhor. A Bíblia diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Submissão é obediência à palavra de Deus e ao Espírito Santo. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. João 14:21. O escravo não tem voz, não tem opinião, não tem bens, não tem nada, a não ser a vontade do seu Senhor. Então, submissão é colocar as coisas em ordem aos olhos de Deus e render-se integralmente a Ele. Intimidade com Deus. A aproximação de Deus é feita mediante uma vida de oração pessoal, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Hebreus 10:19-20. Tornar sua vida pessoal de oração numa belíssima aventura de comunhão com o Espírito Santo. Quando oramos pessoalmente, Deus nos fala como indivíduos. Quando oramos enquanto igreja, Deus nos fala como comunidade. O jejum deve ser uma norma importante na vida de quem deseja ser equipado pelo Senhor para resistir ao diabo. Pureza nos relacionamentos. Purificar as próprias mãos, refere-se àquilo que fazemos. É verdade que não podemos medir a santidade de ninguém por aquilo que fez. Ninguém nunca fará o bastante para ser considerado santo. Mas aquilo que fazemos revela se estamos ou não no caminho da santidade prática. Por um lado, sabemos que estamos onde deveríamos estar, mas por outro sabemos que não somos mais como já fomos anteriormente. A confissão de pecados e o poder purificador do sangue de Jesus nos foram dados por Deus, para que mantivessemos sempre uma consciência limpa. Os padrões externos nos ajudam a avaliar se somos santos, mas também nos ajudam a avaliar se não estamos no caminho da santidade. Santificação de dentro para fora. Ninguém que deseja resistir ao diabo pode conservar uma vida mental secreta. Uma mente poluída por impureza sexual, uma mente negativa, uma mente que só pensa na derrota e na vingança, uma mente ansiosa e preocupada. Essas são brechas enormes no caminho da santificação. Temos que levar todo o pensamento cativo a Cristo. Por isso, precisamos encher a nossa mente com as Sagradas Escrituras, a fim de que Deus opere uma genuína mudança, de dentro para fora. Qualidades de caráter cristão são desenvolvidas à medida em que a palavra de Deus ganha mais espaço dentro de nossa agenda, em nosso coração e em nosso dia a dia. Resistir ao diabo não é aprender uma meia dúzia de gírias evangélicas. Resistir ao diabo inclui submissão a Deus, vida de oração e santificação. É renúncia ao pecado, arrependimento e consagração a Cristo Jesus. Capítulo 12. Não procrastine e não desista. Atitudes. Você se considera um procrastinador ou procrastinadora? Procrastinar significa adiar, demorar, delongar.
Em outras palavras, é empurrar com a barriga e ir adiando aquilo que precisa ser feito. É como aquele reparo que você precisa fazer no carro ou em casa, mas vai adiando, enrolando, e acaba por se passar muito tempo. As coisas ficam estagnadas ou regridem para uma situação pior. Foi o que o autor da carta aos Hebreus observou na vida de algumas pessoas. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Hebreus 5:12. Essas pessoas eram procrastinadoras. Durante o tempo decorrido, escolheram adiar as coisas, enrolar, delongar em seu crescimento espiritual. Na verdade, sempre encontramos desculpas para adiar nossas mudanças. Quais são as desculpas que você tem dado hoje? Uma das coisas mais difíceis é mudar. E uma das razões é que, ao longo de toda uma existência, desenvolvemos defeitos e imperfeições que se encontram tão enraizadas em nós que já fazem parte de nossa vida. Por isso, deve haver um forte desejo de mudança, ou seja, fome a ponto de cooperarmos com o Senhor para que Ele faça as mudanças que deseja fazer em nossa vida. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Em outras palavras, se alguém deseja mudar a maneira como vive, deve mudar a maneira como pensa. Todas as nossas ações e atitudes começam com a maneira com que pensamos. Para mudar, precisamos passar por uma intensa e gradativa renovação da mente. E para isso necessitamos mudar alguns focos do nosso viver. Mudanças duradouras dependem de mudanças na nossa maneira de pensar, pois isso determina a nossa maneira de sentir. E a maneira como sentimos determina a maneira como agimos. Sendo assim, quais são os passos que preciso dar para desistir de adiar as mudanças em minha vida? Desista de adiar suas mudanças. 1. Focando no poder de Deus e não em sua força de vontade. Se você tem tentado vencer e mudar por si mesmo, então já sabe muito bem que força de vontade não é o bastante para trazer mudanças duradouras e definitivas em sua vida. Quantas vezes você tentou fazer regime, ginástica, parar de mentir, de fumar, de adulterar, de fornicar, esquecer uma dor do passado, confiando na sua força de vontade e nunca conseguiu? Quantas tentativas suas foram em vão? É até possível conseguir por algum tempo, mas quando a pressão aumenta, fraquejamos novamente. Força de vontade não é suficiente para mudar a realidade das nossas vidas. Veja, será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês, que estão acostumados a praticar o mal. Jeremias 13:23. Deus está dizendo que nunca vamos conseguir mudar por nós mesmos. Mas a boa notícia também vem da Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Por isso mesmo, precisamos orar a Deus reconhecendo que não podemos mudar com nossa própria força de vontade, mas confiando que Ele nos dará o poder a cada dia para livrar-nos dos nossos defeitos e fraquezas. Para mudar, precisamos focar em Deus e em seu infinito poder, não em nós e em nossas fraquezas. Desista de adiar suas mudanças. 2. Focando nas boas coisas e não nas dificuldades. Aqui não se trata do poder do pensamento positivo, mas do poder que temos ao escolher o que vai ocupar o nosso pensamento. É o que o apóstolo Paulo ensina. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. A única maneira de vencer uma tentação, por exemplo, é desviar o foco da mente para outra direção. Ainda como exemplo, se nossa mente está impregnada de ideias sobre sexo, o sexo vai ser dominante em nossa vida e em nossas atitudes. Aquilo que ganha a sua atenção, ganhou você. Desta forma, reprograme sua forma de pensar. Como podemos reprogramar nossa mente? Enchendo-a com a palavra de Deus,
que tem mais de 7.000 promessas para nós, memorizando muitos versículos e usando-os para neutralizar pensamentos, tentações e ataques espirituais. Somos transformados pela renovação da nossa mente. E é a verdade de Deus que gera essa renovação. Jesus disse: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." João 8:32. Desista de adiar suas mudanças. 3. Focando no progresso, não na perfeição, para não desanimar. Quando olhamos para o nosso inventário moral, descobrimos muitas coisas que precisamos mudar. E só podemos fazê-lo mudando uma coisa de cada vez. E mudar uma coisa de cada vez leva tempo. No entanto, comece pedindo a Deus que lhe mostre por onde Ele quer começar primeiro. Seja bem específico no que deseja mudar. É uma desonestidade? É a mentira? É uma falta de perdão ou um mau hábito? É uma compulsão por trabalho? É um sentimento de mágoa? É um divórcio mal resolvido que te aprisiona até hoje? É uma traição que você sofreu do seu cônjuge? É um sentimento de medo? É uma compulsão por jogos de azar? É uma compulsão por comida? É um mau hábito de roer unha? É um vício de pornografia? É um distúrbio de sexualidade? É um sentimento de culpa? É um abuso sofrido no passado? É uma paternidade mal resolvida? É um vício com álcool e drogas? É a maledicência? É um sentimento de ódio? É uma compulsão por compras? É uma dependência a vícios sexuais? O que é que você precisa mudar? Precisamos buscar uma vitória por dia. Peça ajuda ao Pai para viver cada dia em vitória sobre aquele defeito ou fraqueza que você quer vencer. Mas creia, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Deus nunca vai desistir de nós. Importante, muitos que fazem a escolha de andar com Deus e entregar sua vida a Cristo ficam desanimados porque não veem muitas mudanças imediatamente. No entanto, é preciso se lembrar que isso leva tempo. A decisão de mudar é uma decisão de entrar em um processo diário com Deus. Entramos numa jornada de transformação um dia de cada vez. Sendo assim, não adie mais suas mudanças. Focalize no progresso, e não na perfeição, para não desanimar. Desista de adiar suas mudanças. 4. Focando em pessoas que te ajudem e não naquelas que te impedem de mudar. Veja o que a Bíblia diz. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Isso é fundamental. Nunca vamos melhorar se não mudarmos os relacionamentos que nos influenciam. Se temos um problema com o álcool, por exemplo, não vamos ser transformados se continuamos a frequentar o bar com aqueles amigos que nos estimulam a beber. Se temos um problema com a maledicência, por exemplo, nunca vamos mudar se continuarmos andando com gente maledicente. Precisamos ter relacionamentos com discípulos de Cristo que desejam nos ver crescendo e melhorando. Por isso é tão importante participar de um discipulado. A Bíblia diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios 27:17. E ainda afirma: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes 4:9-12. Quando temos a ajuda de outras pessoas, podemos vencer as lutas e dificuldades da vida. Não devemos tentar vencer sozinhos, não conseguimos nos transformar sozinhos. Precisamos de Deus e de outras pessoas que estejam na mesma busca de transformação e crescimento espiritual. Precisamos de relacionamento com outros discípulos de Jesus que desejam ver nosso crescimento. Por isso mesmo é que a igreja existe, para nos ajudar a crescer e a construir uma nova vida e uma nova mentalidade. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Peça a Deus que lhe mostre por onde ele deseja começar e decida que vai depender do poder dele para desistir de adiar suas mudanças. Precisamos abrir a boca e deixar o rio de Deus fluir. O propósito de Deus não termina, se nós não quisermos ir cumprir aquilo para que fomos chamados. Porque ele levantará outros para cumprir o propósito perfeito dele, até o fim, até o grande dia. Lucas 10:19-21. 19. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. 20. Contudo, não vos alegreis porque se vos submetem os espíritos, alegrai-vos, antes, por estar o vosso nome arrolado nos céus. 21. Naquela mesma hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O que Deus pensa sobre você? 1. Você é incrível. 2. Eu acredito em você. 3. Você faz a diferença. 4. Estou orgulhoso de você. 5. Você é muito talentoso e talentosa. 6. Você é importante para mim. 7. Suas ideias são valiosas. 8. Você é capaz de superar qualquer desafio. 9. Você é amado e amada. 10. Você é uma pessoa maravilhosa. E agora, você vai escrever o primeiro passo da sua mudança. E se você ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, faça essa declaração agora de forma audível. Eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. E também saiba que você nunca estará sozinho ou sozinha, Deus está cuidando de tudo, pode confiar. Comentários finais. O amor me trouxe vida. Acredito que cada um de nós, filhos e filhas, do amor e eterno Deus vivo, precisamos transbordar tudo aquilo do qual o Pai fez por nós e em nós. Para que através de nós, tudo o que vivemos e aprendemos ao longo da nossa caminhada cristã e experiências com Ele de vida e aperfeiçoamento do Espírito, faça total sentido. As nossas cicatrizes que um dia foi uma ferida, hoje possa se tornar antídoto na ferida de outro, e trazer a cura assim como recebemos. E quando escolhemos nos calar e deixar de compartilhar tudo do que Deus fez em nossas vidas de tão maravilhoso, literalmente é como se permitíssemos a morte de milhares de pessoas. O seu testemunho pode salvar uma vida. Deus sabe do poder do testemunho. E por isso Ele permite você gerar um. O testemunho nos aperfeiçoa como cristãos. Gerar um testemunho dói muito, mas utilizar esse mesmo testemunho para curar vidas que precisam ouvi-lo é transformador, não tem preço. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que vivi e declarar ao mundo, sobre esse doce amor, que eu provei e vi. Jesus, coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Salmo 103:1. Ele mudou a minha sorte. Eu estou te esperando, meu amado. Maranata.